A gente já vai começar. Só estou enviando aqui para algumas pessoas. Se você quiser convidar alguém também, com certeza vai ser bom para essa pessoa e importante para nós estarmos aqui juntos. Olha aí, pequenininho falando aí. Pequenininho. Imagine. Eu acho que depois do meu áudio o cara deve ter até parado de me seguir. Mas faz parte, né, cara? Infelizmente. Ah, o cara me seguiu com segundas intenções, pô. Não foi pelo meu conteúdo. Olha aí. Você conhece a pessoa? Graças a Deus não, porque se eu conhecesse, ele estaria lascado. Aí seria pior ainda Com certeza, o esporro seria pior. a ação de presença nele. É. São coisas que a gente planta, né, cara? E a gente colhe, né? Infelizmente. Quem planta miséria, colhe miséria, né, cara? E essa é uma realidade, né? Suar a É camisa é isso. muito difícil. Suar a camisa é difícil, cara. É difícil. Eu vejo isso muito aqui. Tô batalhando, criando conteúdo, fazendo uma série de coisas, mas não é fácil. Não é Se fácil, fosse, literalmente. se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Exatamente. Essa semana eu falei com um amigo da turma que pediu baixa esse ano. Ele abriu uma loja de carro. Ele falou, cara, é difícil, não é fácil. Mas a realidade é, alguém quer participar. Pera aí. Deixa aqui a gente autorizar aqui. Marie Claire. Boa noite, Marie Claire. Seja bem-vinda. Boa noite. Tá no trabalho ou tá em casa hoje? Tô chegando em casa. Ah, então vai dar tudo certo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Aquele dia não deu mesmo. Na hora Da aula. do curso, deu uma intercorrência que o plantão estava calmo, deu uma intercorrência e não tive como. Faz parte. É, mas hoje eu estou aqui, graças a Deus. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Isso aí. Eu acho que eu vou começar. À vontade, meu amigo. Tem um Vamos que vamos. pessoal que falou que ia vir, mas não veio. Amém. Com o tempo a gente vai abrindo aqui espaço para quem for chegando. Pessoal, então, todo mundo aqui já me conhece. Hoje depois do feriado, né, o pessoal tá cansado. A maioria da galera deve estar meio que de fora. Hoje, semana passada a gente falou bastante e o assunto foi maravilhoso. Eu gostei muito. A aula rendeu. Acabou 23h58. Foi satisfatório demais. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder do ambiente. Como o ambiente tem essa capacidade, né, de transformar vidas. Como o ambiente pode ser mudador nas nossas vidas e como ele pode ser um divisor de águas. E isso é importante a gente destacar por dois motivos. Primeiro motivo é qual é o ambiente que a gente vive hoje e como esse ambiente que a gente vive hoje tem se encaixado na nossa vida. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. A segunda coisa que eu quero destacar é o ambiente que eu fui criado, que eu fui gerado, que eu fui educado, que eu cresci. Ele tem me motivado? Ele tem me paralisado? Ou foi ele que me fez chegar onde eu estou? Como assim, Herbert? Muitas das vezes a gente não percebe que ao longo da nossa vida a gente é colocado à prova. Como assim à prova? Meu pai agiu assim, minha mãe agiu assim, meus parentes agiram assim e hoje eu estou aqui. Então eu não consigo passar disso. Isso é uma prova. Por que é uma prova? Porque você precisa se desafiar para ir além do que os seus parentes foram, além do que a sua família foi. E isso não é fácil, porque nós somos criados geralmente aonde nós nascemos. Somos criados geralmente aonde a nossa família cresceu. Então, ou seja, o contexto ao qual nós estamos inseridos, muitas das vezes, está totalmente conectado e totalmente envolto com aquela enxurrada de informações.
Quais informações? As informações que foram nos passadas. Então, se você hoje trabalha de carteira assinada, se você trabalha na área da saúde, se você trabalha na área da beleza, da estética, se você é um profissional autônomo, tudo isso vai estar relacionado com quem você foi criado. E aí, para mudar isso, é possível? Sim, é possível. Desde que você primeiro entenda o que você está vivendo, o contexto ao qual você está inserido, e você comece a perceber que vai exigir de você uma energia e uma força a mais para que você alcance uma transformação. Como assim? Toda mudança, ela tem algumas fases. A primeira fase é a importância de saber onde eu estou, para saber aonde eu tenho que chegar. Só que isso não é possível quando o ambiente ao qual eu estou inserido faz parte, digamos assim, me envolve ao ponto de eu não conseguir enxergar o que tem depois daquele ambiente. Vou dar um exemplo para você. Se você viveu a vida inteira num estado, no mesmo bairro, e nunca visitou outros lugares, outros bairros, outros estados, aquele ambiente que você está inserido é o ambiente perfeito, o ambiente bom e o ambiente ao qual você já está acomodado. Então, para que você tenha dentro de você um despertar para algo novo, você tem que fazer uma visita. Então, um exemplo, uma pessoa que nasceu em um determinado bairro, quando ela vai visitar um outro bairro, seja uma área nobre ou não, isso vai fazer com que essa pessoa tenha em si um despertar. Eu posso viver algo diferente. Exemplo básico sobre isso, eu sou do Rio de Janeiro, vim morar em Belém, então me desperta algo diferente. Cara, existem outros estados, existem outros bairros, existem outros lugares que são tão bons quanto o lugar que eu nasci, ou são melhores do que o lugar que eu nasci. E isso se dá até mesmo dentro do próprio estado. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu sou de um município chamado São Gonçalo. E aí, quando a gente visita outros municípios, né, Niterói, a própria capital do Rio de Janeiro, você fica assim, existe um ambiente que é melhor que o ambiente que eu vivo. E quando eu digo melhor, eu não digo só pela violência ou pelo poder aquisitivo, não. Melhor porque te proporciona uma qualidade de vida que talvez no seu ambiente você não consiga alcançar. E aí você pensa assim, Webert, mas aí é complicado, porque talvez eu nunca tenha a oportunidade de conhecer outros lugares. E aí eu digo para você, aí é que você se engana. Porque mesmo não tendo a oportunidade, talvez hoje e agora, de visitar outros lugares, com a internet você tem a possibilidade de enxergar novos ambientes. E aí, uma coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte, é a oportunidade que a internet nos dá de fazer tudo diferente. Como assim tudo diferente? Eu sou inserido num meio, mas eu consigo enxergar como é viver em outro meio. Então hoje, se eu entrar no YouTube, por exemplo, eu consigo enxergar como é viver na Tailândia, como é viver em Santa Catarina, em Balneário de Camboriú, como é viver em Minas Gerais. Então isso começa a despertar em mim o desejo de um novo ambiente. Isso eu só estou falando aqui, pessoal, somente de bairros, estados e regiões. Para a galera do Instagram que está entrando agora, me pede o link aí que eu mando o link para vocês e vocês vêm para a nossa sala que está acontecendo aqui dentro do Meet. Qual é a diferença de quando você começa a acessar novos ambientes que não são só estados, que não são só países e que não são só bairros, mas ambientes, por exemplo, um ambiente de prosperidade e você sai de um ambiente de escassez. Quando você entra num ambiente de prosperidade, a diferença é que a tua mente, que antes era uma mente muito pequena, ela começa a enxergar possibilidades que antes você não via. Então, a possibilidade de ter um carro novo, a possibilidade de fazer coisas que antes você achava que era impossível para você, como, por exemplo, comer em um restaurante, colocar seu filho ou a sua filha numa faculdade diferente, colocar o seu filho ou a sua filha numa escola melhor, trazer a oportunidade para a sua família de um final de ano ou em umas férias conhecer outro estado. E quando isso é possível? Quando a minha mente sai daquela bolha ao qual eu estava inserido. E aí uma das coisas que eu destaco aqui, o ambiente certo muda a visão futura. O Patrick colocou aqui.
Patrick é um amigo que eu tenho, que a Marinha me deu também. E eu coloquei essa semana sobre isso no Instagram. E eu coloquei a frase lá: como uma decisão no presente pode mudar o nosso futuro. Cleigo, seja bem-vindo. Patrick, sejam bem-vindos e é um prazer ter vocês aqui. Se vocês quiserem, eu coloquei aí no Stories o link da sala. Aí vem para a sala do Meet e fica melhor para a gente conversar, porque aqui a gente se vê. E continuando com o pessoal do Meet, que eu estou aprendendo a conciliar os dois lados, pessoal. Vamos lá que vai dar tudo certo. Então, uma coisa sensacional que eu acho é, toda vez que você cria a oportunidade de acessar um novo ambiente, você destrava um lado da sua vida que antes estava bloqueado, que antes estava inacessível. E você nem sabia que existia, na verdade. Exemplo sobre isso, hoje eu fui num shopping, que é um shopping aqui, digamos assim, um shopping normal, que é o Shopping Castanheira. E geralmente eu e minha esposa, nós vamos no Shopping Boulevard, que é o shopping mais próximo do centro da cidade aqui. E o que eu acho diferente? Até a colocação das lojas, ele é diferente. Por quê? Quando você entra no Shopping Castanheira, você percebe que o desejo de consumo das pessoas vai até um limite. Quando você entra no Shopping Boulevard, você percebe que o desejo de status das pessoas e de alcance vai para outro limite. Então você já consegue distinguir na sua mente a diferença. Para quem é do Rio de Janeiro e está me vendo aqui, entrou. A diferença dos shoppings, por exemplo, quando você vai num shopping de São Gonçalo e quando você vai num shopping da Barra da Tijuca. Exemplo de ambientes diferentes. E aí eu destaquei aqui no nosso material, que eu sempre tento trazer um material de apoio, é o seguinte: a sua vida hoje é grande parte reflexo do ambiente que você tolera. Ou seja, grande parte da sua vida hoje, ela é reflexo do ambiente ao qual você está inserido e que você aceita. Porque, como assim que você aceita? Se você analisar comigo, hoje o teu trabalho, o teu emprego, ele é reflexo de escolhas que foram feitas e daquilo que você aceita. Por exemplo, eu dei um exemplo na semana passada de uma menina que trabalhava no fast food e ela falou sobre propósito. Que o propósito dela de estar no fast food não era trabalhar no fast food, mas sim abrir a oportunidade de mudança de vida. Como assim mudança de vida? Trazer para ela a oportunidade de fazer uma graduação. Ou seja, através do fast food, que nesse momento era do McDonald's, ela queria estudar para trabalhar e alcançar ali a oportunidade de se formar. Se eu não me engano, acho que era direito que ela fazia, eu não lembro exatamente. Mas o diferencial é que ela não estava preocupada com o ambiente que ela estava vivendo, mas ela estava vivendo uma construção de transformação para que, através dessa transformação, a vida dela pudesse alcançar outros ambientes. Então, qual é a diferença daquela menina para as outras pessoas que estavam dentro do McDonald's com a visão de eu só tenho um salário mínimo ou eu só tenho isso? A visão é que o ambiente naquele momento não estava mais moldando ela, mas ela estava começando a moldar o ambiente para servir o propósito da vida dela. E a diferença, e eu fico muito satisfeito com isso, muito satisfeito mesmo, a diferença entre você entender uma coisa e você saber uma coisa é que quando você entende essa coisa, ela começa a despertar e destravar áreas na sua vida. E esse destravar, pessoal, quando eu falo, não é algo assim, meu Deus, destravou, minha vida vai mudar de uma hora para outra. Não, é a consciência, é o nível de consciência. Vou dar um pequeno exemplo para vocês aqui. O pequeno Azaf, que é meu filho, ele aprendeu a sair do engatinhar e começou a andar. E agora, essa semana, ele começou a aprender a andar de lado. E foi algo extraordinário. Para mim, que sou pai, não. Mas para ele, que é criança, é algo extraordinário. E quando você destrava áreas na sua vida, né, quando você abre portas na sua vida, isso começa a se transformar em extraordinário. Como assim, Herbert? Extraordinário? O Patrick colocou aqui, ó. A ferramenta que ela tinha gerou um trampolim para o próximo nível. Olha só, a ferramenta que ela tinha. E qual era a ferramenta que ela tinha? Era a melhor do mundo? Não. Era a melhor ferramenta que ela tinha naquele momento. Então, eu sempre posto a seguinte frase.
Não dê o melhor do mundo, dê o seu melhor. E o seu melhor hoje possa ser que você seja ler um livro. O meu melhor hoje é entregar essa aula para vocês, de todo o coração, com todo o amor e com todo o carinho. O meu melhor hoje é preparar essa aula para vocês. É o melhor do mundo? Não, o meu melhor. Quantas pessoas temos aqui? Nós somos 6 pessoas. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque é o melhor que eu tenho para dar para vocês. E aí, voltando, aqui eu coloquei, seu cérebro vive o tempo inteiro sendo moldado pelos estímulos que você recebe. E aí a pergunta que eu faço para você, e vou dar para você 5 segundos para você responder. Qual tem sido os estímulos que você tem escolhido para a sua vida? O Instagram, as outras redes sociais, ela tem servido de quê para você? Ela tem servido de ferramenta para estudo? Ela tem aberto novas portas para você? Ou simplesmente distração para te tirar do momento de tristeza? Será que seu feed serve somente para ficar rolando e ficar vendo coisas que se passam? Ou será que realmente você tem adquirido conhecimento e buscado propósito para a sua vida? É bem certo, e eu não tenho medo de falar isso, que muitas das vezes nós abrimos mão de viver uma vida transformadora porque nós, infelizmente, não entendemos que todas as escolhas são baseadas em nós mesmos. E aí, o que eu trago para vocês com isso? A importância de saber aonde você quer chegar. Porque o ambiente certo, ele vai me nortear para chegar a algum lugar. E o ambiente errado, ele também vai me nortear para chegar em algum lugar. Porém, aquele lugar não será bom para mim, para minha família e para o meu futuro. Então, muitas das vezes, o nosso futuro, ele fica obscuro. Porque o nosso presente que nós estamos vivendo, está ali preso no ambiente ao qual nós estamos inseridos. Aí eu coloquei, as pessoas que você convive, os lugares onde você passa tempo, o tipo de conversa que você escuta, o tipo de conteúdo que você consome, tudo isso vai esculpindo o que você acredita e o que você faz até o que você acha que merece. Como assim, Webert? Se você escuta que você é uma pessoa incapaz, se você escuta que você escuta que você é uma pessoa incapaz, que você escuta que você é uma pessoa que não tem condições, que nada dá certo para você, ou que você nasceu para viver assim, que nasceu para passar dificuldade, é isso que você vai viver. Por quê? A sua mente está sendo bombardeada com informações que te menosprezam. A sua mente está sendo bombardeada com informações que te tiram o foco da onde você quer chegar. Eu tenho um amigo, se chama Douglas, e ele sempre fala assim, cara, eu nasci sem pai, fui criado sem mãe, vivi no orfanato, porém, uma coisa eu tinha certeza, eu ia mudar de vida e a minha vida não se resumiria a isso. Hoje, graças a Deus, o Douglas é um grande empresário no Rio de Janeiro, tem uma família estruturada, tem um filho, é um bom pai e um bom marido. Herbert, o que isso significa? O Douglas não aceitou que o ambiente ao qual ele estava inserido pudesse nortear a vida dele e ele repetir aquilo que ele passou. E o extraordinário nisso é, nós temos a capacidade de mudar o nosso ambiente, sim. Porém, precisamos entender primeiro como esse ambiente tem bloqueado as nossas vidas. E aí começa uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que é o fato, e eu acho isso demais, né? Eu acho isso muito gratificante, é o fato de, peraí, deixa eu ler aqui, ultrapassa nossos limites para de procrastinar. Ultrapassar nossos limites e parar de procrastinar. Isso é, sem dúvidas, é um destaque para a vida. Por quê? Toda procrastinação, pessoal, e foi uma coisa que eu dei na aula passada, ela é baseada na paralisia em vencer aquilo que nós chamamos de limite. Toda procrastinação é isso. Então, se eu estou parado e eu não quero estudar, se eu estou parado e não quero correr, não quero cuidar da minha saúde, o que isso significa? Isso significa, deixa eu abrir aqui para me aceitar as pessoas. Pronto. Boa noite, seja bem-vinda.
O que que isso significa? Isso significa que nós estamos ali, infelizmente, parado com o que tudo aconteceu. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, vamos lá. Compartilhar. Vocês estão conseguindo ver a tela aí, pessoal? Sim? Beleza. Ó, aconteceu comigo esses dias. Tô olhando aqui, eu tô olhando direto do Instagram, tá? Deixa eu aceitar aqui. Permitir. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá. Pessoal, eu vou ler rapidinho aqui no Instagram o que o Patrick colocou. Aconteceu comigo esses dias. Uma amizade que me convidou a fazer uma mentoria. Isso certamente vai mudar a minha vida. De repente, em outro ciclo de amizade, não teria essa iniciativa. Paulão, vou falar uma coisa sobre isso aí. Paulão não, Patrick, vou falar uma coisa sobre isso aí. Eu tenho um amigo e ele é daqui de Belém. A gente estava falando sobre mentoria esses dias. O que é o interessante na mentoria? A mentoria é uma pessoa que vai pegar a tua mão e te caminhar para um lugar que você talvez não conseguiria chegar sozinho. Porém, você só vai abrir a sua vida para a mentoria se você entender que aquilo é necessário. E aí o que é interessante? Pessoas que estão à nossa volta, que nos indicam e que nos reforçam a fazer a mentoria, são pessoas que têm uma mente aberta para viver o novo, para ter novas oportunidades, ou seja, uma pessoa que tem uma vida com acesso. E isso é interessante. E isso é bom demais. Beleza? E o que eu trouxe aqui pra gente? Porque o ambiente tem tanto poder. Pessoal do Instagram aí, ó, eu tô lendo dentro da aula do Meet aqui, eu botei um material também. Quem quiser, no Stories tem o link do Meet. Vamos lá. Porque o ambiente tem tanto poder? Isso segundo a neurociência. A neuroplasticidade, o cérebro muda o tempo todo, ou seja, você é influenciado o tempo todo. Cada ambiente reforça um padrão mental diferente. Não existe dúvidas, pessoal. Se eu ando com pessoas que foram criadas e têm na sua mente a ideia, a percepção que o governo deve algo a elas, que o governo precisa ajudá-las, que o governo é o pai delas, que o governo é a pessoa que tem a responsabilidade de mudar a vida delas, essas pessoas vão estar fadadas ao governo. Então tudo que o governo fizer vai ser o que elas vão receber na vida. Assim, e isso não é só o governo. Pessoas que têm a sua vida emocionalmente presas a outras pessoas, pessoas que têm na sua vida a dependência de sempre ser carregado por outras pessoas, e isso será, ao longo do tempo, percebido por elas. Por quê? Vamos lá. Ambiente. Se eu estou num ambiente onde as pessoas me ajudam a fazer tudo, quando a vida me pede para eu tomar decisões sozinho, eu não vou conseguir. Se eu estou num ambiente onde as pessoas já estão acostumadas a me responder, a me entregar tudo na mão, a me dar oportunidade, quando eu estiver num momento sozinho, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Porque eu fui moldado e criado num ambiente onde as pessoas sempre faziam tudo por mim. Herbert, espera aí, mas aí você está dizendo que eu não tenho que fazer tudo pelo meu filho, pela minha filha? Vamos lá, pessoal. Trazendo para a neurociência. Criança nasceu dos 0 aos 7/8 anos. Formação dos seus paradigmas. Formação do inconsciente. Como assim? Como assim formação do inconsciente, Herbert? Explica isso para mim. Leiliane, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos lá. Continuando. Como assim, Herbert? Dos 0 a 7 anos é a minha formação. A neurociência explica que tudo o que um ser humano aprende é dos 0 aos 7 anos. Então, dos 0 aos 7 anos, ele vai aprender a se virar sozinho. Dos 0 aos 7 anos, ele vai aprender a transformar a sua vida. Dos 0 aos 7 anos, ele vai aprender a tomar decisões independente. E quando eu digo independente, pessoal, não é que uma criança será independente no nível de um adulto. É que uma criança será independente no nível de uma criança. Exemplo básico sobre isso, o Herbert, já atendi pessoas que dizem assim, meu filho tem 8 anos e ele não consegue se limpar sozinho, porque ele foi criado com os avós e os avós
não deixavam ele se limpar sozinho, sempre se limpar. Ele limpava o meu filho. E pelo trabalho eu não consegui criar meu filho. E hoje eu sinto dificuldade. E aí você pensa num garoto com 8 anos de idade que não consegue ir ao banheiro e se limpar sozinho. Será que essa criança, quando se tornar um jovem ou um adulto, ele conseguirá tomar decisões sozinho? Será que ele conseguirá trazer... Será que ele conseguirá trazer transformação para a vida dele? Olha quem entrou aí, o Anderson. Pô, seja bem-vindo, meu amigo. Um prazer ter você aqui, meu. Prazerzaço. E aí, o que eu percebo com isso? O ambiente. E uma coisa que é interessante, quem é pai aqui, quem é mãe, quem é avô ou avó, vai perceber isso. O pai e a mãe cria de um jeito. Quando ele se torna avô e avó, ele quer criar de outra forma. Por quê? Por várias coisas. Uma dessas é que a idade vai passando e o coração vai amolecendo. E aí a emoção vai tomando conta e a razão vai ficando um pouco de lado. Mas não vou seguir por esse caminho, senão a gente vai se perder. Eu quero me nortear aqui, bem nessa parte aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Opa, vamos lá. Aqui, ó. Você é influenciado o tempo todo. Se você analisar bem, se você perceber, você vai conseguir enxergar que quando eu ligo a televisão, existe um clamor da televisão para alguma coisa. Seja para um cunho político, seja para um cunho partidário. E sem perceber, a televisão ela vai me levando a enxergar alguma coisa, a pensar somente naquilo. E isso não está relacionado somente às coisas que eu vejo, mas às coisas que, como eu disse ali, me influenciam. Então, ou seja, às vezes tem alguém falando na televisão sobre um determinado assunto, mas nem mostra esse assunto, só fala. E aí os meus ouvidos, eles captam isso. E isso entra como informação. E aí, como eu destaquei aqui, né? A sinapse neural, né? Que é criada através da neuroplasticidade, ela vai trazendo para mim uma vivência de algo que eu nem imaginava que era possível. Então, um exemplo básico sobre isso é o quê? Conquistas diárias. Por exemplo, a internet tem um grande apelo sobre você conseguir trabalhar com a internet. Já a televisão não. Se você analisar bem, a televisão ela vai sempre te levar a ser uma pessoa que trabalha de carteira assinada, uma pessoa que cumpre seus afazeres diariamente, vai para o trabalho, volta para casa, estuda, faz faculdade. É exatamente assim. Se você analisar as novelas, elas são assim. Por quê? Porque a televisão, ela faz parte... Olha aqui, ó, a palavra que eu usar, o Cláudio colocou aqui. A televisão, ela faz parte de um sistema. E esse sistema, ele funciona bem porque ele cria um ambiente de vivência. Então, você tem desde os filmes até as novelas te dando um norte. Sem você nem perceber, eles vão te dando um norte. E aí, quando você entra na internet... esse norte tem um revés totalmente diferente. Como assim diferente? Vamos lá. Quando você entra na internet, você vê um garoto de 10, de 15, de 20, 25, de 30 anos vivendo através da internet. Cara, o garoto se tranca no quarto, faz dinheiro dentro do quarto, vendendo, publicando, investindo, e aí você fala, pô, isso é muito difícil, isso é impossível. Por quê? Porque a tua mente ainda está presa no sistema da televisão. E aí, Webert, por que a gente agora está falando de televisão? É porque eu quero mostrar para você que o ambiente nem sempre ele está preso às pessoas que estão à sua volta. O ambiente simplesmente significa o lugar aonde você habita, o lugar aonde você está inserido. Então, se eu sou uma pessoa que busco na televisão coisas do sistema, eu estou inserido naquele ambiente. Se eu sou uma pessoa que liga a televisão, só vejo filme, eu estou inserido no ambiente de filme. Se eu sou uma pessoa que entra no YouTube somente para ver podcast, olha a minha mente, eu estou direcionando o foco do meu ambiente para o conhecimento que aquelas pessoas que estão no podcast têm. Concordam? Discordam? O que vocês acham? Hoje o pessoal tá silencioso. Alguém aí para participar da nossa aula? Algum exemplo? É exatamente sobre isso aí, né, Herbert?
Eu tenho uma frase que eu falo para as pessoas, principalmente o pessoal que hoje em dia é CLT, e Certo. é aquilo, né? Tem aquela expectativa de mudar de vida. Só que o que acontece? O maior problema hoje do povo brasileiro em si, de modo geral, é de fato a mentalidade. Sim. O nosso país em si ele já nos instrui desde pequenos, nossos pais instruem a gente como eles foram instruídos pelo nosso país, que é você crescer, alfabetizar, ensino médio, faculdade e um trabalho de carteira assinada para receber R$ 1.520 no final do mês. Exatamente. E para ter um acréscimo salarial a cada um ano de R$ 100 apenas. Ou seja, você praticamente está valendo em torno aí a sua hora, né, praticamente em torno de uns R$ 3, R$ 4 e pouco. Então a gente cresce nesse ciclo vicioso, né, e a gente quer mudar de vida. Só o que acontece? A pessoa que muda de vida, ela primeiramente, antes de ter no bolso, ela tem que ter na mente. Então se ela não tem na mente, ela nunca vai ter no bolso, nunca vai ter na vida, na realidade dela. E aí a frase que eu quero dizer aqui é que o pobre ele continua sendo pobre porque ele acha que toda oportunidade é golpe. E aí entra a situação da internet, né? Você sabe muito bem de onde eu vim, você sabe muito bem o que eu faço hoje e, de fato, a internet realmente me deu uma virada de chave, né? Foi uma virada de chave para mim. Então, a questão toda é que isso tudo aconteceu e foi possível porque eu realmente mudei a minha visão, mudei a minha mentalidade e, consequentemente, as minhas conexões de ambiente, conexões visuais, conexões auditivas, né? Conexões pessoais, e o fluxo foi seguindo naturalmente, mudando, é claro, também os meus hábitos e, consequentemente, trazendo um resultado diferente do que hoje o sistema apresenta para as pessoas, né, que trabalham de forma formal. Sim, exatamente. Claudião, uma das coisas que eu quero destacar no que você falou, não corrigindo, mas destacando não foi a internet que mudou, foi a sua decisão. Porque a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas é uma ferramenta. Mas você pode olhar para ela como muitas pessoas olham e dizer, pô, isso não é para mim. Não dá para mim. E uma das coisas, pessoal, que eu quero destacar aqui é o seguinte. A internet, né, ela é uma ferramenta que está no quadro de um grande mecânico. E esse grande mecânico é você. Por que eu digo isso? A nossa vida, ela é como um carro. Ela vai estar sempre precisando de conserto em algum lugar. Só que como um bom carro, ele tem vários tipos de defeitos. Então, hora você vai precisar melhorar a sua vida financeira, hora você vai precisar melhorar a sua vida conjugal, hora você vai precisar melhorar a sua vida emocional, hora você vai precisar melhorar a sua vida espiritual. Só que, infelizmente, qual é a dificuldade que a gente enfrenta? A gente enfrenta uma dificuldade chamada falta de conhecimento. Então, se eu hoje sinto dor de cabeça, eu vou tomar uma dipirona. Se amanhã eu sinto dor no braço, cotovelo, no osso, eu vou tomar um Dorflex. Por quê? Eu aprendi que um remédio é para uma coisa e outro remédio é para outra. Só que quando eu falo da minha vida, eu não consigo enxergar que para que áreas da minha vida mudem, eu preciso mudar atitude. Não esperar o tempo passar. Então, uma das coisas que eu quero destacar para vocês é cada área da nossa vida tem uma ferramenta que eu posso usar. Só que todas essas ferramentas, elas estão no mesmo lugar, que é na minha mente. Só que para acessar essa ferramenta, pessoal, precisa saber. Porque assim, são várias ferramentas, são vários defeitos, mas utilizar a ferramenta é o que vai fazer a diferença. O Cláudio destacou aí, ó. O Herbert, você sabe de onde eu vi. O Cláudio era da Marinha. E hoje ele é um mentor. E ele vive do método que ele criou, que é um método que ensina pessoas a vender na internet. E isso é sensacional. Por que é sensacional? Porque ele entendeu que aquilo era possível, que aquilo era alcançável e dia após dia ele vem aumentando o seu conhecimento nisso e, acima de tudo, ele vem compartilhando o seu conhecimento. E para mim isso é fenomenal. E qual o desejo do meu coração aqui? Que você aprenda a capacidade que você tem. E essa capacidade, pessoal, ela pode sim ser limitada ou amplificada, desde que você entenda.
Eu destaquei aqui, chegou muita gente depois, a palavra neuroplasticidade, que é uma palavra que vocês sempre vão ouvir eu falar. A neuroplasticidade é a capacidade que os nossos neurônios têm de se esticarem de uma forma assim bem transparente. E o que seria esse esticar? Esse esticar a gente chama de sinapses neurais. E essas sinapses neurais acontecem quando? Quando eu penso ou quando eu penso que estou pensando. Essas sinapses neurais, elas acontecem quando eu estou aprendendo uma nova atividade. Então, se você vive a vida inteira fazendo a mesma coisa, o seu cérebro ele está automatizado. Então, não está aprendendo coisas novas. Então, aquela frase, eu não sei se alguém aqui já ouviu, mas eu vou trazer para você, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso é exatamente a automatização e a aceitação do seu problema. E aí, quando eu digo automatização do seu problema, eu não quero dizer que você ama o seu problema. Eu quero dizer que você ainda não decidiu por assim sair dele. Por quê? Porque talvez você ainda não tenha nem enxergado que existem problemas que você precisa vencer, que você precisa mudar. O tempo da live está terminando. Ih, rapaz, esse negócio de tempo da live sempre me deixa quebrado. Deixa eu ver aqui, pessoal, o tempo da live. O tempo da live vai acabar. Eu vou colocar o link no grupo. Espero que todos estejam no grupo lá. Quem não está no grupo, pessoal, me chama no WhatsApp aqui, no link da bio do meu Instagram tem meu WhatsApp. Eu já vou criar uma outra aqui. Às vezes dá para entrar direto, às vezes não dá. Vamos ver aqui, plano focado, não gosto disso. Certo. Copiar. Eu tenho lutado para sair da influência do ambiente. Ó, a Rosemary colocou, eu tenho lutado para sair da influência do ambiente. Pessoal, não é uma coisa simples e fácil. Não é que você começa hoje e amanhã você vai conseguir sair disso. Não é. Essa é uma realidade. O Paulo escreveu aqui, deixa eu ler, que eu não li, pessoal. Para eu sair do sistema foi muito difícil. Para eu sair do sistema foi muito difícil. Eu tinha uma falta de confiança total em empreender no digital. Quando comecei a estudar mais sobre vendas, investi o meu tempo em conteúdo de mentalidade. Tomei a decisão e estou vivendo o extraordinário, graças a Deus. Isso é sensacional demais. Isso é sensacional demais. Viver o extraordinário de Deus. E que está aberto a todos nós. Pessoal, coloquei o link da nova sala aí. Quem tiver pelo computador, acho que vai conseguir acessar. Quem tiver pelo celular, eu vou colocar lá no grupo do Reset a nova sala e vou colocar aqui também no MCR a nova sala. O pessoal vai passando aí e para a próxima sala para não cair, porque vai cair, né? Infelizmente o tempo ainda é curto. Só tô achando vocês hoje bem tímidos. O que está acontecendo? Vamos lá, vou abrir aqui. O que está acontecendo? Ninguém hoje está quase falando. Está todo mundo tímido. Vocês estão cansados? Sim, não? Estão mais ou menos cansados? Hoje ninguém quer interagir, é isso? O Paulo está sem microfone. Poxa, Paulo, eu gosto de ouvir a sua voz, eu gosto que você participe. Pessoal, vamos passar lá para outra sala. Para outra sala que eu já criei. Para poder ficar de fácil acesso. Pessoal que está aqui no Instagram. Peraí que eu não posso me embolar não, é muita sala aberta. Marie Clessante está participando. Aqui. Pronto. E aí não precisa Elliot. Vai ficar gravado, sim, vai ficar gravado. Vou deixar gravado, vou subir a aula para o YouTube, pessoal.
Ô, Herbert. Vamos lá. Voltando aqui. Voltando aqui, no quadro branco. Coloca o novo link aqui, por favor. Vou colocar o novo link. Já coloquei, na verdade. Esse aqui já... Ué, peraí. Novo link. Pô. Novo link no grupo, pessoal. No grupo do WhatsApp. Quem é do MCR também o link no MCR. E é isso. Vamos lá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Deixa eu esperar a galera entrar aqui e fazer a passagem pro outro. Foi? Chegou aí para vocês? Esse é o novo link. Henrique saiu. Quem ainda tá me ouvindo aqui, que ainda tá nessa reunião aqui, vamos passar pro outro link, porque já vai cair. Falta só um minutinho. Ouviu aí? Eu tô abrindo aqui a outra. Permitir. Bora. Aqui. Vamos passar lá para outra, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Sim, não, mais ou menos. Compartilhar aqui. SkyDraw, compartilhar. Opa. Estão me ouvindo bem? Cláudio, tá me ouvindo? Acredito que sim, né? Pessoal entrar aqui. Vamos esperar. Pá, pá. Eita Jesus. Esse é o link. Esse é o link, Paulão. Vamos. Vamos lá, pessoal. O pessoal tá vindo ainda, peraí. Aqui. Link. Permitir. Boa noite, Leiliane, seja bem-vinda. Quem for chegando, uma excelente noite. Sejam muito... Sejam... Oi? E sabe o seu nome? O que sabe? É meu professor.
Ah, tá. Tem mais alguém aqui? Marie Claire. Fernanda. Claudia entrou. O pessoal, a maioria que tava já entrou. Vamos continuar. Vamos continuar a nossa aula. Alguém tem alguma dúvida até aqui sobre a nossa aula? Acredito que não. O que vocês acham aí da nossa aula até agora? Hoje o pessoal tá tímido, hein? Tá falando pouco. Vamos continuar a nossa aula então. Vou voltar aqui para o nosso quadrão branco. Vamos lá. Prosseguindo aqui na nossa aula. Vocês estão vendo bem aí o quadro branco? Sim ou não? Sim, não, só dá um dedinho aí se vocês estão conseguindo ver bem aqui Sim, perfeito. Então vamos lá. Pessoal, vou fazer uma recapitulada aqui bem rápida, porque muita gente chegou depois, né? A aula é sobre o poder do ambiente. Basicamente eu norteei ali, segui a aula sobre coisas simples, né? As pessoas que nós conversamos, as coisas que nós escutamos, o conteúdo que nós consumimos ao longo do dia, seja ele através de vídeo, de foto, de música, enfim. Exemplo prático. Quantos aqui fazem academia na nossa aula? Diz aí se você faz academia. Quem aqui faz academia? E se faz, me fala aí. Fernanda faz. Mais quem? Mais alguém? Elaine faz. Paulo também, já vi ele na academia também. Com certeza vocês já perceberam e já repararam uma coisa. Faço pilates. Pô, sensacional, Marquinhos. Com certeza vocês já repararam, já perceberam uma coisa que é assim. Quando você vai para academia e você não leva ou você esquece o teu fone de ouvido, você fica ali sujeito à música que vai tocar na academia. E aí pode tocar samba, pagode, reggae, hip hop, rock, enfim. A música que tocar ali vai ser a música que o teu corpo vai responder e vai estar ouvindo. Só que todos nós temos uma música que nós gostamos de treinar, né? Uns é funk, outros é rap, outros é axé. Só que quando você está ouvindo aquela música que você gosta, você treina com mais afinco, você coloca mais força, mais energia, parece que você consegue levantar mais peso, parece que você fica mais forte. Será que isso realmente mexe com a gente? Será que isso realmente é real na nossa vida ou será que isso é coisa da nossa cabeça? E a resposta é sim, isso é coisa da nossa cabeça. Mas é a nossa cabeça que comanda o nosso corpo. Então isso é real. Por quê? Porque quando você vai, vou dar um exemplo, né, fazer um esforço a mais, colocar um peso a mais, você diz assim, vou colocar aquela playlist porque eu vou conseguir levantar esse peso. Exemplo bom para isso, vou dar uma corrida ou uma pedalada para quem gosta. Quando você coloca aquela playlist de música eletrônica, o coração bate mais forte, você corre com mais vontade, o sangue parece que circula mais rápido. Por quê? Você está sendo estimulado. Está sendo estimulado, exatamente. E isso você está se colocando no ambiente. Então, ou seja, pô, eu quero correr, então eu vou ouvir uma música que me estimule a correr. Então eu vou me colocar num ambiente. Por que quando a gente quer mudar a nossa vida, a gente não se coloca num ambiente que mude a nossa vida? Um ambiente que nos estimule a mudar de vida. Exemplo é, se eu tenho desejo de ter uma casa num bairro X, por que eu não começo, antes de morar naquele bairro X, frequentar aquele bairro? Ir numa academia naquele bairro, ir numa lanchonete naquele bairro, ir num restaurante naquele bairro. Por quê?
eu vou começar a frequentar aquele ambiente e a minha vida vai começar a ser transformada pelaquele ambiente. Então, antes, o que era para mim um sonho, né? Morar, talvez, morar naquele lugar seria um sonho, deixa de ser um sonho e começa a ser o quê? Começa a ser uma coisa alcançável. E isso é sensacional. Por que é sensacional? Porque eu aprendo que a minha vida não está submetida simplesmente ao lugar que eu vivo. Eu consigo abrir portas para outros lugares. Eu consigo acessar outros ambientes. E aí, o que é legal nisso? Um exemplo que eu dou para as pessoas quando eu vou falar sobre isso na mentoria. Ô, Herbert, eu tenho vontade de acessar tal lugar, só que eu não tenho condições financeiras naquele momento. Então, começa a ir àquele lugar e frequentar lugares que não exigem dinheiro. Por exemplo, andar naquele lugar, caminhar naquele lugar e correr naquele lugar. Um exemplo bom, quando eu morava no Rio de Janeiro, tem um lugar chamado São Francisco, que é à beira da praia de Caraí. Então é um lugar que todas as pessoas vão à noite para conversar, para namorar, para poder conhecer outras pessoas, para ir com a família, para ver, enfim, é como se fosse aqui em Belém, vamos dizer, como se fosse uma Estação das Docas, por exemplo. Todo mundo vai para lá para fazer alguma coisa, que é um ambiente diferente. Então as pessoas saem das periferias e vão para esse lugar porque é um lugar novo, um lugar diferente, um lugar que traz um ambiente diferente, traz uma frequência diferente. E aí você percebe o quê? Que as pessoas se colocam nessa nova frequência, nesse novo ambiente, com um intuito. Qual é o intuito? Trazer paz para a sua mente. E de uma forma indireta, elas começam a acessar esse lugar. E esse lugar começa a virar chaves na vida dela que antes ela não teria. Como, por exemplo, como deve ser, né? Vou dar o exemplo aqui das Docas, como deve ser morar aqui no bairro O Marizal. E aí do Rio de Janeiro, como deve ser morar, por exemplo, na Barra da Tijuca? Como é morar à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas? E isso começa a despertar uma coisa na sua mente. E aí existe dois lados da moeda. O lado 1, isso não é para mim. O lado 2, eu consigo. É só eu me planejar e organizar minha vida que daqui a tanto tempo eu consigo morar nesse lugar. E aí a tua vida começa a experimentar novos ambientes. E o pessoal, aqui no início da aula, eu trouxe um exemplo sobre a menina que estava trabalhando no Bob's, né? McDonald's, Bob's, enfim. E ela tinha na mente dela que aquilo era um lugar de passagem. Então, ou seja, ela não se aceitava ou não se encaixava naquele ambiente, mas ela ia usar aquele ambiente para gerar ferramenta, que no caso era dinheiro, para que ela pudesse acessar outros lugares, que era a faculdade que ela queria fazer. Então, ou seja, o ambiente, ele sim pode mudar a sua vida, mas ele não é um fator decisivo. Como assim, Herbert? Não é porque você nasceu pobre que você tenha que morrer pobre. Não é que você nasceu na miséria que você vai morrer na miséria. Assim como pessoas que não significa porque pessoas nasceram ricas que elas vão morrer ricas. Por quê? Porque o ambiente, ele também é uma ferramenta que pode servir para o bem, como pode servir para o mal. Mas vamos focar aqui na força que o ambiente tem na transformação da nossa mente. E aí eu queria abrir para vocês aqui, né, por alguns instantes, para que vocês trouxessem exemplo de como o ambiente já influenciou a sua vida, de como o ambiente já trouxe para você coisas boas ou coisas ruins. E conto com vocês para participar da nossa aula. Vamos lá? Quem vai ser o primeiro? O segundo? É sempre assim, todo mundo fala ao mesmo tempo e fica essa disputa de quem vai falar, né? Ninguém? Não entendi a questão. Vamos lá.
recapitulando a questão, o ambiente, ele não é um fator decisivo para a sua vida. Ele é um fator que influencia. Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa que nasce em um lugar pobre ou menos favorecido não significa porque ele nasceu naquele lugar, ele tenha que morrer naquele lugar, mas ele tem a capacidade de mudar o ambiente. Tanto o ambiente ao qual ele está inserido, como mudar o ambiente ao qual ele nasceu. Então, ou seja, ele pode fazer com que todo aquele ambiente seja transformado ou ele pode sair daquele ambiente e ir para um outro ambiente. O que eu quero dizer? O ambiente influencia, mas ele não decide. A decisão é minha e é sua. E aí eu trouxe o exemplo da menina que estava no McDonald's, mas ela sabia que aquele ambiente para ela não era um ambiente que ela ia viver a vida inteira. Era um ambiente de passagem. Assim como qualquer outra carteira assinada ou qualquer outro emprego. O emprego que você trabalha hoje, independente do que ele seja, pode ser uma passagem. Ele não vai definir a sua vida. Não é porque você trabalha no emprego que você ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais que você vai morrer ali. Você pode sim criar um empreendimento, um império, uma empresa que ganhe 50, 100, 500 mil reais por mês. Então, ou seja, o ambiente, ele é influenciador e não decisório. Deu para entender? Sim ou não, Henrique? Cláudio. Sim ou não, Cláudio? Sim, show. E aí, o que eu trouxe, Cláudio? Eu pedia o pessoal para trazer aí experiências, né? Exemplo do que já viveram. E aí, se você quiser compartilhar com a gente, seria sensacional. Pode abrir o microfone e mandar bala. Cara, assim, a lei da ambiência, né? Sim. Você tem um grande poder de atrair tanto coisas boas, tanto coisas ruins. Correto. Isso em qualquer área da vida. Hoje, eu vejo, né, com a mentalidade, a visão que eu tenho hoje, que o sistema CLT em si, talvez as pessoas não venham concordar, não sei, mas eu vejo como uma prisão. Por quê? Porque prisão te limita. Sim. Então, hoje, trabalhar, de certa forma, carteira assinada, te limita. Limita o quê, Cláudio? A sua renda. Correto. Entende? A sua renda limita o seu tempo. E tempo é a maior moeda que hoje nós temos e é a moeda mais preciosa de todo mundo. Você pode ter aí o real, você pode ter o dólar, você pode ter o euro, nada compensa o tempo. O tempo Sim. é vida, e vida Tempo é você vida. só tem uma. Exatamente. Então você tem que, de fato, aproveitar o seu tempo que você tem aqui na Terra. E, infelizmente, essa parte de ambiente, as pessoas, elas realmente, eu nasci e cresci aqui, estou aqui há 20 anos, então eu vou ficar aqui mais 40 anos ou até eu morrer. Isso, nós seres humanos, nós pessoas, que temos o poder de colocar isso para a nossa vida ou não. Quando eu estava na Marinha, eu deixei bem claro para mim, eu vou usufruir disso aqui, eu vou sugar o máximo possível disso aqui. Experiências boas e negativas, aprendizados, conexões, dinheiro. Eu vou pegar o máximo disso aqui e aproveitar para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Isso aqui vai ser o meu processo de aprendizado em diversas áreas, entendeu? Para algo maior lá na frente. Então, se hoje eu vivo o que eu vivo fora do militarismo, fora desse controle sistemático, né, do nosso país em si, é porque eu tive essa visão, mas eu defini para minha vida, né, que eu era capaz de grandes coisas, que eu era capaz de viver algo diferente, que eu era capaz de realmente ter um resultado diferente. Se hoje você ganha 1.520 sendo assalariado, na verdade você não ganha 1.520, não tem desconto, tem, você vai ganhar 1.300 e pouco, 1.400 às vezes. Exatamente. Às vezes até menos, né? Tem pessoas que nem trabalham com carteira assinada e ainda recebem menos que R$1.000. Então, assim, eu entendo que é a questão da necessidade. Você necessita hoje estar no trabalho que você está. Você necessita hoje receber esse valor. Mas você vai ficar nessa necessidade pelo resto da tua vida? Você vai ficar nessa necessidade durante 10 anos? Eu sempre pergunto assim para os meus alunos, onde vocês querem chegar ou onde vocês querem estar daqui a 10 anos. E, gente, 10 anos não é muito tempo, não. 10 anos não é muito tempo. 5 anos não é muito tempo. 20 anos não é muito tempo. Passa muito rápido.
Quando você olha, hoje você está com 30 anos, pisca o olho, já está com 40. Rápido. E aí rápido. aquilo, né? O que que você viveu, o que que você vivenciou, o que que você criou, o que que você deixou de legado. Eu acho que o que mais deveria pesar na mente da pessoa, do ser humano, é o que ele vai deixar, como ele vai ser lembrado. Certo. Porque viver, você vai viver da forma que você realmente desejar. Agora, você é pai, você é mãe, o que que você vai deixar de legado para quem ficar aqui na Terra? Então, eu falei esses dias isso no Instagram, isso é muito preocupante. As pessoas acham que elas têm controle do amanhã, e a gente não tem controle do amanhã. A gente só tem o controle do agora. Então, a gente tem que realmente, de fato, tomar decisões de forma sábia, mas querer também arriscar. Eu sempre falo que sem risco, sem sucesso. Então não tem como você querer tentar algo novo achando que inicialmente já vai dar certo no primeiro dia. Não, vai dar errado. No segundo vai dar errado, no terceiro vai dar errado, nos 30 dias vai dar errado, 60 dias vai dar errado, 90 dias vai se melhorar. O empreendedorismo, principalmente aqui no Brasil, é horrível, é muito difícil. Verdade. É muito difícil, por conta da mentalidade das pessoas. Porque quando você empreende, quando a gente fala de empreender, eu estou falando de criação de um mecanismo de oferecimento a algo, seja um serviço ou um produto. Então, eu vou vender para um público X. E o brasileiro, até nessa área de comprar, é um pouquinho ruim, porque ele não compra tudo, e ele não compra de tudo. Mesmo sendo algo que é benéfico para ele, ele não compra. Se você hoje vê ali, por exemplo, se você quiser mudar de vida hoje, tem isso, esse passo a passo aqui para você seguir e tudo mais. Vou te orientar do zero até o avançado. Aí a pessoa chega e fala o valor para você, R$1.000. Você vai olhar para o valor, mas não vai olhar para o benefício. Isso aí. Tá entendendo? Então, o valor pesa muito mais no bolso do brasileiro do que realmente a vontade dele de vencer. Por isso que você tem que ter a convicção do que você quer da tua vida. A partir do momento que você fica lá e cá você tem dúvida, você não faz a mínima ideia o que você quer ser, onde você quer chegar, o que você quer promover para a tua família e nem o que você quer deixar como legado. É isso. Ó, vou ler aqui o que a Liliane colocou. Lembro quando eu era jovem e eu não queria trabalhar no comércio e nem em casa de família. Então, meti na minha cabeça que tinha que estudar, passar em um concurso público. E foi o que eu fiz. E graças a Deus consegui. Eu cresci em um ambiente humilde. O Paulo colocou assim, ó. Quando eu era da Marinha do Brasil, me sentia muito preso na estabilidade. O ambiente não favorecia pensar diferente. Quando falava sobre empreender com alguém, lá de dentro os caras riam e falavam que era besteira. Mas, a partir do momento que explanei que iria sair, vários que riam queriam também se libertar. E encontrei gente que também quer sair de lá e tem um conhecimento gigante e que é questão de tempo até sair. Fiz grandes amizades lá e mudei totalmente desde que saí daquele ambiente. Pessoal, duas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, na frase do Cláudio, a primeira coisa é o seguinte, ele falou sobre o novo, né? O novo, ele sempre vai ser difícil, né? Pessoal que está me vendo aqui, por que o novo ele é tão difícil para o ser humano? Eu vou pedir para você agora fazer esse exercício junto comigo, bem prático. Fechar os seus olhos. Todo mundo que está me vendo, fecha os olhos. O que você consegue enxergar quando você fecha o olho? Nada, certo? Pode abrir os olhos. Por quê? O novo, ele é escuro. O novo, ele é novo. Então, ele se torna desconhecido. E o conhecido, que é onde você já está ambientado, que é onde você já está vivendo, ele se torna agradável, porque você já sabe. Você já sabe o que é, você já sabe como é viver. É um exemplo básico, é assim, uma pessoa que trabalha numa empresa e ela recebe um convite. Ó, tem uma multinacional chegando no Brasil e está precisando de pessoas como você, com o conhecimento que você tem,
com a eficácia que você tem, com a sabedoria que você carrega. E o convite é, você vai receber o mesmo valor que você recebe, porém será pago em dólares. Então, se você recebe 3 mil, 4 mil, será em dólares. Então, você já sabe que você vai multiplicar esse valor em 5 vezes. E aí, só que você tem que sair agora do teu emprego e vir para esse novo emprego. A primeira coisa que a pessoa vai pensar é o seguinte, cara, eu não vou sair daqui para ir para lá, para uma empresa que está entrando no Brasil. Agora, eu não sei nem se essa empresa vai se estabelecer no Brasil. Olha só. Você perde uma oportunidade de multiplicar o seu capital 5 vezes, né, o que você ganha por mês, 5 vezes, trabalhar de forma à distância, porque a empresa é nos Estados Unidos, você está no Brasil, simplesmente pelo fato de você já saber o que você faz na tua empresa e o fato de você já conhecer o que as pessoas vão te pedir na sua empresa. Aí você pensa assim, Webert, mas porque você não sabe como é difícil começar numa nova empresa. Aí eu vou dizer para você, meu querido, minha querida que me vê, nunca será fácil algo que pode transformar a sua vida. Porque o fácil é só aquilo que você já conhece. O fácil é aquilo que você já tem. Então, ou seja, se alguém, né, pede para você, levanta sua mão e você não dá tudo que você tem, é porque você realmente não acredita que aquela possa ser uma grande oportunidade. Se uma pessoa diz para você, vem para cá, você não acredita. E aí tem uma série de exemplos que a gente pode trazer. Um deles é um cara bem conhecido que se chama Pedro. Existia um grande mestre chamado Jesus Cristo. E esse mestre disse assim, ó, Pedro, vem. Como assim? Jesus estava andar sobre as águas, Pedro estava no mar, e Pedro disse, se você é Jesus mesmo, mande que eu vá até você. Tá bom, então vem. Pedro sai do barco e vai andar em direção a Jesus. Vamos lá, pessoal, para aqui, dá um pause na história e volta para a aula. A gente está falando sobre ambiente. Então, Pedro estava em qual ambiente? Dentro do barco. O barco é um ambiente o quê? Seguro e conhecido. Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Andar sobre as águas. Andar sobre as águas significa o quê? Algo novo e desconhecido. O que aconteceu? A Bíblia conta que o vento bateu em Pedro. E isso foi suficiente para Pedro começar a afundar, porque Pedro tirou os olhos do novo ambiente que ele estava vivendo, que era Cristo. E aí o que ele fez? Rapidamente voltou para o barco. E isso acontece diariamente conosco. Quando nós vamos viver um novo ambiente, ele traz desafios, ele traz muita escuridão, é uma realidade. Por que escuridão? Porque eu não conheço, eu não estou enxergando, eu não sei onde eu vou botar o pé, eu não sei onde eu vou colocar a mão, eu não sei como vai ser. Quando eu vim sair do Rio de Janeiro para morar em Belém, falaram, você vai para Belém, beleza, vamos embora. Eu não sabia onde ia morar, qual bairro ia ser, se ia ser bom para minha família, se ia ser bom para mim, eu não sabia nada. A única coisa que eu sabia é o seguinte, cara, eu tenho certeza que foi Deus que mandou eu ir, eu tenho a convicção que a minha vida vai ser transformada, e outra, que eu estou cumprindo o propósito da minha vida. Agora, como é que vai ser? Não me interessa, eu só vou. É fácil? Não é fácil. É possível? Muito. É possível. E aí, voltando aqui para o nosso material, eu coloquei aqui, ó, a neurociência dizia que a estranheza nos traz medo. Exatamente, Liliane. O estranho, o novo, o escuro nos traz medo. A neurociência dizia que o ambiente é um dos pilares do mastermind. O que é o mastermind? É a união de mente, né? Você se torna a média das 5 pessoas com que mais convive. E aí agora eu faço a pergunta para você que está aqui no meu chat, que está acompanhando a nossa aula, quem são as 5 pessoas que você convive diariamente? Será que você pode me responder? Quem são as 5 pessoas? Ou será que é difícil? Ou será que você nunca parou para pensar nisso? Pensa aí, quem são as 5 pessoas que você anda diariamente? Meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa. Essas 5 pessoas que você anda diariamente,
A segunda pergunta que eu deixo para você é: elas têm um futuro, ou têm um destino, ou estão construindo um destino e um futuro que se assemelha ao que você quer? Essas são perguntas que eu deixo para você responder. A terceira pergunta, não menos importante, é: essas pessoas que você anda diariamente, elas sabem qual é o propósito delas de vida? Ou será que elas só sobrevivem na vida? Reparem que eu estou fazendo perguntas bem pontuais e que essas perguntas não são para você fazer para essas pessoas, não. É para você fazer para você. Então analisa comigo. Se eu sei quem são as pessoas que andam comigo, se eu sei o que elas querem para a vida delas, se eu sei quais são os seus propósitos de vida, se eu sei se elas estão construindo um futuro, um legado, e acima de tudo, se o que elas estão construindo condiz com o meu propósito de vida. Pensa nisso. Analisa isso para a sua vida e vê o quanto isso se reflete na sua vida e como isso pode mudar para você. Repare aqui que eu estou deixando perguntas bem práticas, que depois que você responder essas perguntas, essas respostas vão servir para você colocar em prática na sua vida. Embaixo eu coloquei assim, ó: como o ambiente molda a sua vida na prática. Seu ambiente define o que você acha normal, e aí aqui eu vou trazer para você. Você acha normal uma pessoa viver passando necessidade? Você acha normal uma pessoa se agradar com a desgraça de outra pessoa? Você acha normal uma pessoa rir enquanto outras pessoas se dão mal? Você acha normal que você viva uma vida em miséria? Você acha normal que todos os meses, no final do mês, as contas nunca fechem? Você acha normal que você é a única pessoa da sua casa que ainda não conseguiu realizar nenhum sonho sequer, mesmo tendo a idade que você tem? Segunda pergunta é: o que você acha que é possível? Por que dessa pergunta, Webert? Se você acha que algo é possível, você vai lutar para que isso aconteça. Se você acha que algo é impossível, nenhuma força nesse mundo vai fazer com que isso aconteça na sua vida. Exemplo disso eu vou trazer para a minha vida e eu vou dizer para vocês. Em julho de 2024, julho de 2023, eu fui fazer uma viagem e essa viagem era uma missão, e nessa missão nós tínhamos que levar um grupo de pesquisadores até uma ilha chamada Ilha da Trindade. Nessa ilha, uma ilha sensacional, uma ilha que fica a mais ou menos 1.500 quilômetros da cidade de Espírito Santo. E foi o lugar mais paradisíaco que eu já fui na minha vida, uma ilha literalmente. Quem quiser depois pesquisar na internet, se chama Ilha da Trindade. E lá a Marinha tem um serviço chamado Posto de Oceanografia de Estudos, né? E o que isso faz? Lá estuda todos os tipos de ambientes que você possa imaginar, desde minério até o fundo do mar. E eu passei ali 3 dias naquela ilha, e eu olhei para aquela ilha, olhei para o mar e falei assim para o Criador: um dia eu quero ter a oportunidade de passar um tempo aqui. E a Marinha ela tem uma missão de 4 meses, que você fica naquela ilha. E isso foi em julho de 2023. E aí eu fui, pesquisei como é que fazia, coloquei meu nome, e aí disseram assim para mim: ó, cara, provavelmente você está colocando o nome agora em 2023, tu deve ir lá para 2027, daqui uns 4 anos. Só que essa possibilidade, ela não iria existir, porque eu seria transferido antes de dar tempo de ouvir. Então eu viria para Belém, sairia do Rio e viria para Belém. Então, ou seja, eu deixaria de servir no Rio de Janeiro, serviria em Belém do Pará, então não teria essa oportunidade. Só vai para essa ilha quem serve no Rio. Tudo bem. Quando chegou em julho de 2024, eu recebi uma ligação e falaram assim para mim: cara, você tem a intenção de ir para a ilha ainda? Eu falei: pô, tenho. Você acredita que 4 pessoas desistiram de ir para a ilha? Então, ou seja, 4 pessoas significam basicamente 16 meses a menos. Então, ou seja,
quase 2 anos de pessoas que iriam ir e não foram. Então, o que aconteceu? A minha vez avançou. Então, uma pessoa que iria em julho de 2026 avançou para outubro de 2024. Herbert, e aí? O que tem essa ilha? O que foi extraordinário nessa ilha para você? Para mim foi o fato de que a minha mente não me deixou limitado pelas informações que as pessoas me deram. Eu acreditei que era possível ir naquela ilha. E eu fui para aquela ilha. E nessa ilha eu tive muitas oportunidades. Uma dessas foi de escrever meu primeiro livro, que se chama Mudança de Mentalidade. Tudo que a mente pode imaginar, ela pode acreditar. E quando eu escrevi esse livro, 4 meses numa ilha, de final de outubro até o início de fevereiro, foi transformador. Tem muitos vídeos dessa ilha nas minhas redes sociais, muitas atividades, mergulhar, subir a montes, acampar, coisas que eu talvez nunca mais faça na minha vida. Mas uma coisa eu percebi, você só tem aquilo que você acredita que você merece. Você só tem aquilo que você acredita que é possível para você. Se você não acreditar que é possível ser milionário, você nunca vai ser milionário. Você vai sempre bater na trave. Se você acreditar que você não tem a capacidade de governar a sua vida, de transformar a sua vida, isso não será capaz. Herbert, mas eu acredito. Mas eu não estou falando de acreditar com a boca. Eu estou falando de acreditar com a atitude. Né? Hoje pela manhã, eu estava sem internet em casa e vi um rapaz instalar a internet aqui, a janela estava aberta, o meu vizinho passou e ele falou assim, pô, tu tem aí um negócio maneiro, computador com um microfone, mas para que tudo isso? Para que tão profissional assim? Você trabalha com isso? Eu falei, tenho vontade, tenho um sonho de trabalhar com isso. Mas precisa ser tão profissional? Eu falei, sim. Porque é quando a gente é pequeno que a gente mostra o tamanho do nosso sonho. A gente mostra o tamanho do nosso desejo. Chegar lá na frente e mostrar para as pessoas, isso é muito fácil. Mas hoje, abrir mão de uma sexta-feira dessa, às 10 horas da noite, para estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, trazendo sabedoria para vocês e compartilhando um pouco do que eu tenho, do que eu vivo, isso sim é mostrar que eu estou comprometido com o meu sonho. E é algo que eu sempre vou falar. E aí, continuando aqui na nossa aula, para a galera que está aqui embaixo me vendo, eu tenho um canal onde a gente compartilha informações. Se você quiser participar desse canal, você me chama no direct que eu mando para você o link do nosso clube. Se você convive com pessoas que têm hábitos ruins, você vai normalizar isso. Se você convive com pessoas que estão acostumadas a jogar lixo na rua, a não organizar a sua casa, a não organizar o seu carro, sabe aquela pessoa que você entra e o carro dela está sempre tudo bagunçado, coisa aqui, coisa ali, e não é esporádico, é sempre. Sabe aquela pessoa que você chega na casa dela, a casa dela está sempre tudo de cabeça para baixo? Essa é a vida da pessoa. Dizem, né, que o homem ele é medido pela forma como ele organiza seu carro. E a mulher ela é medida a forma que ela organiza a sua casa. Né? É basicamente um reflexo. Herbert, mas sempre a minha casa vai estar organizada? Não, mas é normalizar estar bagunçada. Normalizar estar sempre tudo fora do lugar. Se você convive com pessoas que buscam evolução, você vai passar a crescer naturalmente. Um pouco antes aqui, um amigo botou assim, eu convivo com uma pessoa que me incentivou a fazer uma mentoria cara, e eu estou pagando essa mentoria. Talvez se eu não estivesse em contato com essa pessoa, eu não estaria pagando essa mentoria. E é uma realidade, as pessoas influenciam nas nossas vidas. Vamos lá, pensa bem, o seu ambiente hoje alimenta o seu propósito ou rouba a sua energia? É a pergunta que eu quero deixar para você. Hoje, agora, o seu ambiente rouba o seu propósito ou alimenta a sua energia? E aí, a pergunta é, de 0 a 10, quanto o seu ambiente atual ajuda sua mente a crescer? Quanto? 2, 3, 5, 7? Não, meu ambiente não tem me ajudado a crescer.
Quem são as 5 pessoas que mais moldam a sua mentalidade? O Herbert, ó, as pessoas que eu trabalho são todas com mentalidade pequena, porém eu estou sempre vendo podcast, eu estou sempre aqui assistindo as suas lives, eu estou sempre me conectando com pessoas no meu dia a dia, indo a um café, indo a um restaurante, pessoas que vão agregar na minha vida. Que ambiente você precisa abandonar para romper o que ainda te limita? Que ambiente você precisa entrar imediatamente para crescer? E com essa pergunta eu deixo para você o seguinte: será que você já parou para analisar que essas aulas aqui, semanalmente na sua vida, elas podem, sim, fazer diferença, mas elas precisam que você tome a decisão? Quando a gente se compromete aqui com fazer as coisas mudarem realmente, tudo se torna diferente. Por quê? Porque você toma uma decisão. Quando eu criei a mentoria, quando eu criei o método Reset, uma das coisas que eu tive em mente e que eu mantenho até hoje é: eu vou sempre trazer as melhores ferramentas para que as pessoas possam extrair de si o seu melhor, para que as pessoas possam viver realmente o extraordinário. E o método Reset, quando foi criado, ele foi criado justamente porque eu tive a necessidade de resetar minha mente. Por quê? Porque senão eu vivia num eterno ciclo de uma pessoa que já tem um concurso público e que está feliz dentro do concurso público. O Herbert, você é insatisfeito com o concurso público? Não, eu sou satisfeito, só que eu sou incompleto. Há uma diferença. Eu sou satisfeito, sou grato, mas sou incompleto. Por quê? Porque eu entendi que eu tenho conhecimento e eu tenho o propósito de alcançar e ajudar outras vidas, que dentro do concurso público eu não vou ajudar, porque o meu tempo é limitado. E aqui eu consigo fazer isso. Dentro do método Reset eu consigo fazer isso. Agora o método Reset é para todo mundo? Não. Para quem é o método Reset? Para as pessoas que entendem que realmente precisam mudar de vidas e que vão se comprometer. Porque uma grande dificuldade que eu tenho hoje no método Reset é que a pessoa entenda que a maior beneficiária do método é ela, não eu. É que a pessoa entenda que o maior benefício do método não é você entrar, mas é você concluir. Então, uma grande diferença são você entender, compreender e você usar. Eu posso explicar para você todas as ferramentas da neurociência, eu posso explicar para você todas as ferramentas da psicologia, eu posso explicar para você todas as ferramentas de muitas terapias. Só que se você não tomar a decisão da mudança, se você não tomar a decisão de diariamente criar uma rotina saudável, criar atitudes mentais positivas, a sua vida não vai mudar. E hoje, né, eu quero concluir essa nossa aula com a seguinte frase: o ambiente é a terra onde a semente da sua mente cresce. Ou seja, a semente ela existe. O ambiente é a terra que vai fazer essa semente crescer. Então, ou seja, se eu tenho uma semente e eu jogo no ambiente que é incrédulo, que as pessoas não creem que aquilo é possível, eles vão matar a minha semente. O ambiente vai destruir a minha semente. Uma semente boa em terra ruim nunca prospera. Mas até uma semente mediana em terra fértil frutificará. O Herbert, como assim frutificará? Vamos lá, exemplo básico sobre isso. Uma pessoa que começou vendendo bolo de pote no seu trabalho e entendeu que aquilo podia mudar a vida dela, ela não vai se limitar no bolo de pote. Ela vai trazer outras opções até que o trabalho dela não seja mais importante, mas vender o bolo de pote se torne a sua real função. Por quê? Ela percebeu que o bolo de pote pode levar ela a lugares que o seu trabalho não vai deixar. O bolo de pote pode trazer conexões que o seu trabalho pode não trazer. O Herbert está falando para mim sair do meu trabalho e vender bolo de pote? Não. Eu só estou trazendo para você um exemplo. Que talvez acreditar no seu sonho e acreditar na sua semente pode trazer conexões que o teu emprego não te traga. O Herbert está falando para me trazer do meu emprego, desfazer do meu emprego? Não. Eu só estou dizendo para você
que você é muito maior do que a estabilidade que uma carteira assinada ou que um concurso público possa te dar. E com isso, não é uma dica para que você saia do seu concurso ou deixe seu trabalho, mas isso é uma dica para que você enxergue o que você está vivendo hoje e o propósito que a sua vida tem. Tudo bem? Pessoal aqui da nossa sala do Meet, eu queria convidar vocês a conversar comigo um pouco nesse momento e falar um pouco de como foi essa aula para vocês, porque hoje eu não vou me delongar muito. O Paulo está sem microfone, Leliane, Marie-Claire, Fernanda. Pessoal. Tem alguém aí? Eu tô aqui. É porque meu celular tá bugado. Ah, sim. É por isso. O que você achou Aí da eu aula tenho- hoje? Eu sempre gosto, né? Sempre é mais um aprendizado que eu tento trazer para minha vida. Amém. Né? Concordo contigo que a gente pode, no momento, né, não largar o concurso, não largar a CLT, mas vai chegar uma hora, né, que o teu sonho ele vai sobrepor essa CLT. É isso aí. Né? Então é esse o momento que tu vais pensar, o que eu quero? Eu quero fazer uma coisa que eu faço mecânico, ou eu quero fazer uma coisa que a cada dia está me desafiando, Exatamente. né? A me tornar uma pessoa melhor e que está me trazendo no momento, né, um retorno que a CLT não está me trazendo, mas isso é um processo, né? Sim. Ninguém vai largar com certeza seu trabalho assim, e até porque tem família, tem compromisso e responsabilidades que a gente tem a cumprir. Com certeza. Mas se a gente focar, né, no sonho da gente, esse sonho ele vai te consumir, né? E tu vai conseguir lá na frente muito mais do que tu tá conseguindo agora com o emprego. É assim que eu penso. E uma coisa interessante. Que essa decisão, Marie-Claire, é a decisão que as pessoas chamam de ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? É o momento que as suas necessidades, elas encontram ali o poder do teu sonho, do teu propósito. Então, é como se o teu propósito e o teu sonho ficassem maior do que esse desejo da estabilidade, sabe? Como se dentro de você crescesse ali de uma forma sobrenatural. Um exemplo bom para isso, sabe o quê? A largata, quando ela entra no casulo, para se transformar em uma borboleta, o casulo ele não é desfeito porque acaba ou chega um tempo. É porque a borboleta, a largata, ela começa a criar essa asa e essa asa, ela começa a ficar sem espaço. E aí chega uma hora que a asa, ela abre e ela arrebenta o casulo. E isso é basicamente o que você falou. Chega uma hora que não dá para conciliar os dois lados. Essa semana eu conversei com um amigo meu que era da Marinha, ele falou, cara, eu tenho a empresa de carro, já há 6 anos com a empresa de carro, minha esposa lá, eu tocando depois do trabalho, mas chegou um momento, cara, que eu tava saindo muito cansado da Marinha e indo para lá e eu não tava mais conseguindo colocar energia e eu percebi que, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tenho a minha esposa, mais 6 funcionários numa empresa e eles precisam de mim quando eu tô lá, tudo acontece de uma forma mais espontânea e eu tô preso aqui. Então, ninguém vai dizer para você, agora é a tua hora. Você vai sentir, vai chegar esse momento. E até o ambiente ele vai te favorecer. Ele vai mostrar para você, cara, esse ambiente você já não se enquadra mais. Você tem que procurar um lugar para você viver. O Paulo lembrou aqui que esse ponto de inflexão, o Flávio Augusto fala muito sobre isso. E Leiliane, queria te ouvir também, Leiliane.
Fernanda também. Oi, boa noite, Boa pessoal, noite. tudo bem? Hoje eu tô um pouquinho dodói, por isso eu tô mais calada, mas eu tô aqui ouvindo, Então tá bom? sem problema. A nossa aula de hoje, ela foi simplesmente maravilhosa, porque mostra pra gente que o poder da decisão nos traz novos caminhos, novas oportunidades. Correto. Então, se todos nós escolhermos todo dia, né, mudar o ambiente onde nós estamos, né, conforme foi falado aqui na aula, nós mudamos também o final da nossa história. Muitas pessoas passam o dia todo reclamando, a vida toda murmurando e não procuram opções, né, estratégias para mudar de vida. E a decisão, ela não é do outro, ela é só nossa. Então, muitas das vezes nós culpamos nossos pais porque não deram um estudo bom, Certo. né? Muitas das vezes culpamos a pessoa com quem nós estamos. Enfim, vamos só colocando desculpas em cima de desculpa ao invés de procurar mecanismo para mudar a nossa história. Correto. Essa aula foi muito, muito importante. Obrigada, boa noite. Nada, boa noite. E mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. E o que eu acho sensacional de destacar, né? O tempo está acabando, hoje eu não vou esticar muito essa aula, não. O quanto as nossas decisões também norteiam o ambiente. Por exemplo, se eu decido estar com os meus amigos que saem para beber, eu escolho estar num ambiente de pessoas que não vão ter o futuro que eu sonho para mim. Infelizmente. É triste, mas é real. Se eu escolho, no meu caso, vou dar meu exemplo, se eu escolho estar dentro de casa estudando, eu estou me aproximando do ambiente ao qual eu quero estar. Porque o ambiente que eu quero estar, ele pede conhecimento, ele pede estudo, ele pede transformação da minha própria mente. Então, as pessoas, quando me veem abrir a boca, independente do ambiente que eu chego, as pessoas pensam assim, caraca, esse cara carrega uma mensagem diferente de um cara da idade dele ou do ambiente dele. E aí, isso acontece comigo direto. Pô, tem um cara que eu queria que você conhecesse. Aí uma pessoa me apresenta um outro cara. Pô, não, eu queria que você conhecesse ele porque vocês falam quase a mesma coisa e vocês têm o mesmo pensamento. E aí uma pessoa se torna um elo de ligação para você acessar um outro ambiente, pô. Totalmente diferente do teu. Olha, o Paulo tá falando, a gente se conheceu assim. E é verdade, a gente se conheceu exatamente assim. Um amigo em comum falou isso e a gente está aqui. Ó, a Liliane falou, sou um pouco tímida, mas eu estou gostando muito da aula, pois mudando a nossa mentalidade podemos transformar a nossa realidade. É exatamente isso. Pessoal, e a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje aqui é o seguinte, se você nasceu sem acreditar que era possível ter mudança, se no lugar que a sua família te criou, isso era uma máxima, né? Não adianta, a gente nasceu pobre, preto, brasileiro, carioca, gonçalense, nasceu no norte, enfim. Você tem a capacidade de mudar isso. E aí, quando que eu consigo mudar isso? Quando eu tenho uma mentalidade transformada, quando eu tenho hábitos transformados, quando eu tenho atitudes transformadas, quando eu tenho pensamentos transformados, o meu ambiente é mudado. Então, é uma série de passos que eu dou para que a mudança aconteça e para que a minha vida seja transformada. E isso é sensacional, tá bom? Foi para mim, mais uma vez, né, como sempre, foi um prazer indescritível ou inenarrável estar com vocês. Para mim é um prazer muito gratificante e satisfatório compartilhar esse conhecimento com vocês. Espero sempre ter essa oportunidade de estar aqui, independente da quantidade de pessoas que aqui estejam, eu estarei aqui uma vez por semana. Vou tentar ajustar um dia que seja melhor para todo mundo. Mas assim, levem isso com vocês, né? O nosso conhecimento, ele sim é transformador. Vou colocar o link desse material aqui de hoje lá no nosso grupo. O pessoal conseguiu pegar o material semana passada? Vocês conseguiram abrir? Que às vezes fica meio... Talvez vocês não saibam, mas
dá para abrir o material. É simples, simples, simples de fazer. Espero que vocês consigam pegar, porque abrindo o material, a gente dá uma lida ali, a gente relembra o que foi falado. E aí, mais uma vez, o meu pedido para vocês é: enviem para mais pessoas o nosso grupo, convidem pessoas para o nosso grupo, porque talvez uma informação que você tenha, outra pessoa não tem. Tem muita gente que poderia estar numa aula como essa e seria muito moldado por uma aula como essa aqui, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui. Fernanda, muito obrigado. Leilane, muito obrigado. Marie Claire, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Vocês são sensacionais. O tempo que vocês dedicaram para estar aqui, para mim, é muito satisfatório. Amém? E até semana que vem para todos nós. Um abraço. Amém. Obrigada, boa noite, até a próxima. Até a próxima.